Então, dólar a 6,05, DXY está zerado. Em relação aqui ao real, está ainda a 0,12 de alta, EWZ sendo negociado de forma positiva em 1%, hein? Olha, isso é interessante. Vale a 0,02 de alta, Rio Tinto a 2,08, Petro a 1,34, Bradesco 0,52. Opa, isso aí é indicativo de alta, hein? Xangai negativo, Hansen negativo, e Xangai negativo em 1,24, hein? S&P 0,16 de alta, Nasdaq 0,6 de baixa, Dow Jones 0,25 de alta. Nasdaq lateral para baixa, minério de ferro em alta, WTI e Brent em 3,31, 3,25. Meu irmão, abertura provavelmente alta, hein? Juros futuros em baixa e VIX em 1,02. Meu irmão, é abertura de alta. A questão dos juros futuros é que às vezes ele aparece antes da abertura do mercado negativo. Aí o mercado começa, olha, safado, abriu. Exatamente, foi até onde eu tinha marcado o meu canalzinho de ontem. Abertura em alta. Então, como eu estava falando, a questão é que às vezes os juros futuros, ele, tá vendo, ele estava em baixa. Aí abre o mercado, vê o movimento inicial, aí ele reverte e vem, ele estava em baixa e acabou, agora já está em alta. O VIX continua permanecendo o mesmo. Só que aqui o quanto que ele reverteu de baixa para alta é uma reversão que não é uma explosão, está tudo no zero mais ou menos. Então ele teve esse momento inicial de alta e deu uma travada. Em relação a commodities, a gente ainda tem uma alta. O dólar que estava 6,05 já baixou para 6,03, o que continua confirmando alta. Então a gente tem aí um mercado inicialmente em situação um. Só que a gente tem aqui essa situação do canal de alta que foi feito ontem. Ele quebrou a estrutura no final do dia e acabou fazendo aqui um processo de W torto aqui, o primeiro W torto, e aqui ele já abriu e está vindo fazendo topos e fundos mais altos. Mas como tem essa barreira aqui do canal de ontem, pode ser que aqui ele dê uma pequena travada. Essas marcações que vocês estão vendo aqui são marcações de ontem, tá? Vamos dar uma olhada no diário. Ó, o dia de ontem foi um dia, né? Olha, ele formou um doji, né? Então ele veio testar aqui a máxima, aliás, a mínima de antes de ontem. Aqui foi ontem, antes de ontem. Então, quinta, quarta, terça-feira. Ele deu uma empacada aqui, ó. Essa empacada, vamos marcar ela. 121,069. Vamos colocar 121, vai.
121 é aqui. Vou colocar um tracejado diferente aqui para entender que isso aqui é um nível de suporte. E logo abaixo a gente tem níveis de suportes que foram importantes no dia de ontem e de antes de ontem. Olha isso, tá? E aqui a gente tem essa região aqui, assim, que foi muito defendida antes de ontem como suporte e ontem como resistência. Aí hoje ele dá uma quebrada nesse ritmo, tá? Então isso aqui é movimento de abertura e de intenção institucional. No meu operacional aqui já acontece o primeiro cruzamento de médias. Esse cruzamento aqui. Logo na abertura, a nuvem ela cruza as duas médias e o preço foi-se embora. Então, isso aqui, primeiro movimento, né? Agora 9,8 foi aquela coisa que eu sempre digo sobre abertura. Parece quando a represa abre as comportas, né, para vazão da água do lago, né? Então, ele puf, deu essa primeira abertura. E a gente precisa esperar um pouquinho aí para ver qual que é a verdadeira ação ou intenção do mercado. Encontra a média, começa a encontrar suporte, preço de abertura em si é um suporte, e a dificuldade realmente pode acontecer nessa tracejada aqui no price guide do 121, que lá no diário ele representou, tá, aqui, ó, ele já está chegando aqui. No diário ele acabou representando essa região aqui, ó. Então, quinta, quarta, terça, segunda. Tá? Então, entre segunda e terça, você vê que tem essa divisão aqui, ó, e o preço empacando aqui. Então, aqui, se o preço não evoluir aqui para baixo, a gente vai ter o teste dessa região como uma região de suporte realmente forte. Limite de volatilidade ainda está bem distante, tanto para cima como para baixo. Preço no meio do canal. Indicadores macro, vamos ver. Ó, o dólar voltou para 6,04. A taxa de juros futuros está aumentando aos pouquinhos e o VIX também. Então a gente começa, bom, por enquanto lateralização, não tem muita coisa. As commodities continuam alta e olha só que interessante aqui, ó. A média branca está cruzando a nuvem. Isso aqui é um aviso já, tá? Primeiro a gente teve o cruzamento da média. O preço ele cruzou aqui e começou a subir. Aí houve o cruzamento de média e agora essa média ela está cruzando a nuvem. Isso aqui é meio que uma confirmação de que o preço vai descer, tá? Então, o que que eu preciso esperar agora para poder pensar numa entrada de operação? É que a nuvem ela passe para baixo dessa média aqui e o preço venha retestar a nuvem e gerar um sinal vendedor para que ele possa vir buscar o limite de volatilidade aqui embaixo. Se isso que eu estou falando acontecer, a gente vai estar numa péssima zona de entrada na operação. Por quê, Marcelo? Porque a gente vai estar diante dessa região aqui, ó, dessas três marcações aqui, ó.
essa marcação aqui é um suportezaço para o preço. Então, se eu for pensar em vender aqui, ele vai ter que vencer essa barreira todinha aqui, ó. Então, essa região ela é um pouquinho mais chatinha da gente pensar. Sabe uma coisa que eu acho muito legal, cara, é o price action, cara. Price action, ele é errático pra caramba também, mas ele ajuda a gente a ter critérios para não operar. Mais importante do que saber quando operar é saber quando não operar. Então, por exemplo, se a pessoa se empolga aqui nesses topos e fundos mais altos aqui e acha que o preço vai continuar subindo, e ele fez a marcação aqui desse canal, ele pensa duas vezes em pensar na continuidade do movimento de alta, né? Então, essa marcação aqui, o preço respeitou bem essa região, né? No IFR, essa pernada aqui, quando ele faz esse cruzamento gigantesco aqui, ele acaba gerando uma coisa mais ou menos assim, ó, gente, ó. Depois a gente vai ver se vai acontecer. Ele vem, ele sobe e depois ele faz outra Não, a gente pernadona. trabalha com telha aqui ainda, entendeu? E a gente está querendo começar a trabalhar, você entendeu? Galera, microfone aí, por favor. Então, Deixa com o microfone aberto aí. Rapaz, o mercado está com um volume pesado hoje, hein? Tanto no movimento inicial aqui, nos primeiros 10 minutos, tanto quanto no movimento dos últimos 5 minutos, vai dar 9h15 agora. E o mercado veio aqui, ó, o preço praticamente veio para fechar o gap aqui do dia anterior. Ó, a nuvem cruzando a média. Então, isso aqui gera uma parcial, gera se o preço voltar aqui para a nuvem e fechar para baixo, ele gera um sinal de entrada vendedora. Mas vender aqui é uma boa ideia? Não por conta dessa região aqui, que é uma região de defesa que hoje tem aqui dos dois lados. Ontem, quem assistiu o vídeo que eu postei lá no YouTube, eu falei o seguinte: olha, imagina quantas posições compradas aconteceram nessas regiões aqui. E o índice é a cesta de ações lá do Ibov, né? Então, lá no mercado de ações, o pessoal que comprou nessas lateralizações, como é a regra, a teoria, né? Fez com que os stops das pessoas estivessem aonde? Aqui embaixo. Que no caso de hoje já já vai aparecer aqui a marcação do suporte principal. Então, por busca de liquidez, é possível sim que o preço venha rasgar para buscar aqui o stop da galera. E hoje aconteceu exatamente o que eu falei ontem. Depois vocês veem lá o meu último dia, o dia do vídeo, que é lá no canal, que é o vídeo que fala sobre preço médio. E ontem eu fiz uma operação de preço médio. Eu falei, ó, o preço, se eu falei assim no vídeo, se ontem, ainda ontem, o preço não chegasse aqui, poderia ser que o preço abrisse numa movimentação até essa região e depois ele fosse buscar a liquidez aqui embaixo. Então, esse aqui está demonstrando ser um sinal que vai propiciar
a dica do trader que eu coloquei ontem. Mas a gente não tem caminho livre à frente aqui, ó. Eu gosto muito de pensar sobre vetores. Então, olha assim, vamos pensar os primeiros 5 minutos, os segundos 5 minutos e o terceiro 5 minutos. Primeiros 5 minutos, movimento de alta. Segundo 5 minutos, movimento de alta. Terceiro 5 minutos, movimento de baixa. Então, se a gente faz uma aritmética simples aqui, a gente tem 2 contra 1. Então, o que que eu começo a pensar? Eu falo, pô, eu preciso avaliar como é que o preço vai se comportar nessa região aqui, de fundo. E ó, logo de cara, o que que eu tenho? O fechamento do gap e eu tenho um limite de volatilidade. Então, se eu entro vendido com o sinal vendedor aqui nessa região, aonde que tem que ser meu alvo? Então, vamos parar para pensar aqui. Qual é o sinal do operacional? É ele gerar um box amarelo aqui, aí a nuvem vai fazer um pintadinho de branco aqui e depois ele fechar para baixo. Se isso acontecer, o ponto de entrada vai ser esse cara aqui, ó. Ele vem aqui para cima, fecha e na hora que ele voltar, o ponto de entrada é esse cara aqui. E o alvo mais seguro para a gente poder pensar vai ser o fechamento do gap até aqui. Dão 134 pontos. Então, se eu pego aqui essa minha ordem, eu vou ter essa situação. Qual o problema dessa entrada aqui? É esse nível aqui, olha, de suporte e esse nível aqui, que não me deixa nada confortável por conta da força que esse nível dessa última linha ela teve ontem e antes de ontem. Olha aqui, ó. Olha aqui. Olha isso aqui. Olha aqui. Então, pode ser que eu entre nessa segunda linha aqui, colocando o alvo aqui, mas o preço ele não consiga romper esse fundo, gere um W torto e continue a subir. Lembra que eu estava falando da aritmética dos, dos, dos 3 primeiros 5 minutos, que estava dando 2-1? Pode ser que o movimento comprador não permita, apesar do operacional, ó, ele deu o sinal exatamente aqui, ó, esse. Assim, não é o sinal ainda, porque ele deveria pintar a nuvem de branco com um box amarelo aqui e depois um box vermelho aqui. Poderia esperar uma confirmação. Essa confirmação, a não ser pela regra de coloração, foi esse cara aqui, ó. Então aqui
Se houvesse a pintura da regra de coloração, o alvo poderia chegar até aqui. Essa semana eu fiz umas entradas sem o sinal da regra de coloração e levei umas pancadas pesadas, assim, sabe? Então eu estou um pouco mais respeitando mais aí quando acontece realmente a regra de coloração e tal, né? Essa média mais amarela aqui, ó, que está junto com esse suporte, é uma média de 50 períodos, de 87 períodos lá dos 5 minutos, que é um suporte forte. E a gente está vendo aqui uma dificuldade aqui do preço conseguir romper essa média aqui. Olha lá, tá vindo. O sinal, o operacional está dando situação de venda, tá? Dá vontade de entrar aqui, onde o preço está nesse momento aqui para baixo? Dá. Por quê? Porque a gente tem fechamento de gap, temos cruzamento, tem tudo isso aqui a favor. Se eu entrar aqui, aonde vai ficar meu stop? Vai ficar nesse ponto aqui, ó. O bom mesmo teria sido se eu entrasse um pouquinho mais para cima para ficar acima dessa região aqui do 121. Olha, olha. Olha a velocidade, a pancada que ele recebeu, ó, tá vendo? Agora ele fez o sinal. Se ele fecha vermelho, ele fecha aqui numa entrada que é interessante, é uma entrada mais agressiva, mas teve falha de fundo aqui, ó. Então, isso confirma que essa linha, que está junto com a média de 87, é uma linha de defesa forte. Você viu a pancada que ele deu? Quando ele fechou para cima, ele rapidinho fez esses dois boxes e aqui ele está encontrando aqui um outro movimento de defesa que é um movimento vendedor. O operacional está dando a entrada? Tá, vou entrar. Três contratos, stop acima do 121. Arriscado, eu acho. Mas é o operacional que está dando essa condição, apesar de não ter caminho livre à frente. Então, o que eu vou fazer? Eu ia reduzir o stop, mas não vou não. Eu coloquei uma mão de três, geralmente eu trabalho com uma mão de seis. Então, se der ruim, eu vou ter R$ 84 de stop. Bom dia, Marcelo. Bom dia. Você está lembrando que hoje tem payroll? Já falei no comecinho da live. Ah, perdão, É desculpa, eu cheguei às, é atrasado. às, é às 10h30, né? Até lá, o comportamento geral ele costuma ser um comportamento lateral, sabe? Até o pego. E aqui é assim, né? O operacional que eu estou desenvolvendo. Então, ele me dá algumas regras de entrada. A primeira delas é que quando um cruzamento entre essas duas médias acontece, é um indicativo que logo, logo o preço vai mudar de direção, tá? Esse é o indicativo. Então, ele estava subindo, teve esse cruzamento, então o que eu começo a pensar? Ele vai encontrar alguma barreira aqui para que ele comece a mudar de direção. Aí aqui ele fez um sinal vendedor, que inclusive deu uma agulhada muito boa nessa nuvem aqui, e poderia sim ter sido um ponto de entrada aqui com alvo nessa média como primeira parcial e nessa média como segunda parcial, tá? Olha só, se a gente coloca aqui, aonde dava?
Tava bonitão, né? Respeitava aqui a marcação do 121 bola a bola, né? Então tava tudo lindo, tudo certo. Segundo ponto de entrada que a gente entende é o seguinte: essa média branca ela cruza a nuvem. Nesse cruzamento de nuvem, e tendo essa média, essa outra média aqui, a gente tem que esperar a nuvem romper essa média aqui. A nuvem rompeu, o preço desceu, depois o preço volta para a nuvem. Ó, vai dar stop. Por que que eu sei que vai dar stop? Por conta dessa coloração aqui, ó. Ele não comprou, Quando cara? ela não tem continuação direta, Se começa a fazer vendeu. esses tracinhos brancos sequenciais aqui, é porque o preço vai subir, tá? Minha esperança é que essa marcação do 121 bola a bola seja uma marcação forte que impeça a evolução. Se não for isso, é stop. E tá tudo bem, tá? Sexta-feira é uma é um stop. Deu um stop, melhor desligar, tá? Ô, Mas Marcelo, vamos lá, só para concluir aqui o raciocínio. O preço volta para a nuvem, só que esse retorno aqui ele não gerou regra de coloração de entrada, então eu não fiz. E também estava falando para vocês que a gente tem uma situação anterior de suporte. Aí ele veio, testou aqui essa média de 87, o último suporte, fez aqui a regra de coloração e desceu. Por conta desse sinal aqui, eu entrei na operação. Só que não tinha caminho livre à frente aqui, ó. E agora eu estou amargando essa possibilidade do stop aqui, porque eu segui o sinal mais agressivo com a expectativa de fechamento do gap, tá? E aí o preço respeitou essa média de 87 e agora ele está brigando aqui, né, com uma lateralização para saber aí se ele realmente vem para fechar o gap ou não. A proteção que eu utilizei é uma proteção bem curtinha, porque o stop ficou acima do 121 bola a bola, e foi uma marcação que eu fiz em razão do gráfico diário, tá? Que foi esse fechamento aqui, ó, de segunda para terça-feira. Ontem o preço respeitou essa região aqui, e então eu coloquei esse preço aqui como uma possível resistência. Pronto, fiz as explicações. Agora, se der stop, deu, fazer o quê? E se der boa, deu, que bom. Vamos lá, perguntas. bom dia, Marcelo. Minha não é uma pergunta, não. Essa linha de coloração que você faz aí é um indicador ou dá para fazer na tela? A regra de coloração dos box e a nuvem? Da nuvem, só da nuvem. A nuvem? Ah, não, foi o Júlio que desenvolveu para mim. Ah, tá. Mas assim, cara, você de verdade, assim, a questão visual das cores, né, ela ajuda a gente, né? Mas não é necessário. Isso aqui é uma média exponencial de 14, essa aqui de baixo, e essa aqui de cima é uma média exponencial de 19 com deslocamento de 1. Então, o que é que você vai avaliar? Cruzamento das médias aqui, das médias curtas. Eu tive um cruzamento de média longa, que se confirma com o cruzamento de média curta, e o preço segue a direção. Aí, se você tem uma regra de coloração, facilita, mas você não precisa. É o conceito. Por que que eu não disponibilizei isso ainda para vocês? Porque esse operacional foi criado há 4 meses atrás, tá?
Então, é, eu sou um cara muito responsável. Então, eu estou num momento que eu estou expondo isso para vocês, ao mesmo tempo que eu estou praticando no ambiente da Trade Arena na conta Safe. Então, se tudo der ruim aqui, quanto que eu posso perder de dinheiro? R$ 50, cara. A, a Trade Arena é uma plataforma para você fazer os seus testes operacionais, para você conseguir desenvolver o seu comportamento, para não afastar o estoque. Por exemplo, na hora que eu vi o preço se aproximando aqui, você acha que eu não fiquei com vontade de fazer um stop técnico, colocar o meu stop acima dessa média aqui? Claro que eu fiquei com vontade. Mas aí eu ia sair de R$ 84 com três contratinhos para ir para quanto? Ó, marca aí, ó, R$ 84. Eu ia para 180. Pô, não faz sentido, né? Eu ia aumentar o meu alvo? Não, não ia. Então eu ia estar aumentando a relação risco-retorno de uma maneira muito forte, né? Então, se eu tiver que mexer no meu stop, tem que ser para reduzir o tamanho do meu stop para o meu prejuízo ser menor e não aumentar para ele ser maior, né? E por enquanto ele está nessa briga aí. E como o estudo, o operacional, né? Ele tem essa regra de entrada que depois que ele cruza essa média aqui, a nuvem cruzou a média, o retorno fez o sinal e gerou o ponto de entrada, tem que entrar. Na maior parte das vezes dá certo. Só que vai ser sempre? Não. Então, quando não for, não foi. Pronto, acabou-se. É isso. E se levar um stop na sexta-feira, não pode operar mais. Ainda mais hoje sendo dia de payroll, né? Não pode operar mais. Eu sempre faço o stop no break-even quando ele alcança o segundo alvo. Sendo essa aqui uma média de 87, e essa ser uma região que pode ter uma defesa compradora importante, eu vou colocar no break-even o, o preço, se o stop, se ele chegar no primeiro alvo. O bicho tá brigando. Essa região aqui, olha, ela é uma região forte. Olha só aqui, ó. Então, isso aqui é um suporte mega forte. Então, eu estou pensando, inclusive, em zerar a operação aqui. Meu gráfico aqui está batendo aí no ajuste. É ajuste, é É, tem um perigoso, ajuste né, aí. cara? Perigoso.
E assim, isso que é o legal da Trade Arena, sabe? Se eu tivesse na minha conta real fazendo essa operação, provavelmente eu tinha zerado a operação aqui, né? Porque a gente fala, ah, não quero perder, ou não quero arriscar o dinheiro, o preço travou aí, começou a fazer uma lateralização, né? Aqui nessa região, a gente fez a aritmética dos 2 primeiros minutos lá, o preço ter subido, enfim. Só que como esse operacional ainda ele está em fase de teste, né? Os sinais de entrada na operação, que foi esse cruzamento aqui, esse cruzamento e o cruzamento da nuvem com essa outra média aqui, é o sinal vendedor. Então, tem que fazer. Vai, na maior parte das vezes, ele funciona, mas vai ter vezes que não vai funcionar. Então, eu vou precisar aceitar quando ele não funcionar e não ficar puto por conta disso, entendeu? Então, a repetição do respeito à regra de entrada vai fazendo com que a gente se acostume e vá ganhando autoconfiança. Então, cara, se der o stop, por ser sexta-feira, hoje não tem melhor de três. E tá tudo bem. A minha conta na Trade Arena está positiva. Se eu perder R$ 84, ela vai continuar positiva. Então, eu estou dentro de uma administração de gerenciamento de risco. E tá tudo certo. O que me desagrada um pouquinho dessa operação nesse momento são duas coisas. N- Não ter o caminho livre à frente por conta dessa média de 87 que está começando a subir um pouquinho, isso é ruim. E essas faixas brancas aqui, ó, depois de uma descida como essa. Essas faixas brancas repetitivas, gerando isso aqui, é o que eu chamo de cobra coral. Ela vai se criando, né? E se você der a asa à cobra, o que que acontece? Ela voa e vem no seu pescoço. Onde está o meu pescoço aqui, ó? Então, o bom é quando acontece esse sinalzinho branco e tem uma continuidade da regra de coloração vermelha e o preço vai descendo. Então, essa situação aqui é o que está me deixando um pouco mais desconfiado de que o stop vai acontecer. Agora, também, como eu estava falando no dia de ontem, o pessoal que entrou para cá, comprado nessa região aqui, ó, deixou o stop aqui embaixo. Então, pelo operacional, pode ser até que eu seja violinado, tá? Que o preço ele venha buscar aqui essa média de 87, me tire e depois ele venha buscar. E quando ele descer, ele vem aqui, ó, buscar essa região aqui, ó. Se ele descer, né? Vamos dar uma olhada no dólar. Deixa o pau torar aí.
dólar abriu sem gap, veio buscar aqui a média de 50, respeitou, respeitou a média de 87 também e começou a descer. Porque eu entrei lá no índice, né? Tô torcendo para o dólar respeitar a nuvem aqui e começar a subir, porque aí o índice desce, na maior parte das vezes. Mas se ele romper essa nuvem aqui, é stop lá no índice, com certeza. Agora, as médias elas estão bem inclinadas para baixo aqui, né? Então, existe uma probabilidade do dólar dar uma recuada grande. Ele está aqui numa meiuca, ele está preso aqui. Então, essa situação de maior probabilidade do dólar descer e fazer com que o índice suba e venha para me estopar, me faz pensar mais uma possibilidade de eu zerar a operação até no zero mesmo, para me proteger. Ah, Marcelo, por que que você não coloca o stop mais aqui para cima? Porque aí eu vou ferrar com a gestão do meu capital. Quem assistiu a Terça Trader dessa semana? Eu assisti. Ô, Dani, tudo bem com você? Você não só assistiu, como participou, né? Pois é, Marcelo, cara, deu uma compra aqui no dólar que você não tem noção, meu. A UBS entrou aqui com o Itaú, com a Tullet, meu, mas deram uma pancada no dólar aqui, cara, você não tem noção. Eu peguei a compra toda e subi e zerei ali em cima o trade, cara. Foi bem bonito o trade ali, viu? Agora tá morto o mercado, né, cara? Você pegou logo na abertura, assim? Peguei na abertura, cara. Eu esperei, eu segurei um pouco, esperei ver se tinha uma montagem mais clara. Aí a Tullet desalavancou, ela estava pouco vendida. Aí ela entrou comprando, aí o Itaú entrou junto ao BS, mano, eu só vi a pancada. Eu falei, ah, é já. Aí eu entrei. Aí zerei aí em cima o trade. Agora eu tô quieta aqui, porque, cara, tá morto aí em cima, né? Os caras estão absorvendo tudo, estão comprando, 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 e o preço sei lá, cara, não tá indo, tá bem estranho aqui. Aí eu tô zerada aqui. Tô montando uns vídeos aqui agora. Faz bem você, pô, parabéns. Tá vendo as vantagens de operar o fluxo? Pois é. Ela Não, vê aí coisas quando que a você gente não vê, né? Não, e assim, eu nem entro muito de manhã só por conta disso, porque, cara, eu tenho que ter uma concentração aqui que, tipo, cara, tem que ser fora do normal, sabe? Aquela coisa que você tem que estar no silêncio mesmo, assim, 100%, para você não fazer leitura errada, né? Mas aí depois, quando eu termino já de fazer a operação, já corro aqui para a sala, porque eu quero ver vocês operando aí também, né? Gente, a Dani abriu um canal no YouTube, né? Já tá público já o canal ou você tá em construção ainda, Dani? Não, tá público já. Eu já tinha esse canal, tava morto lá, não fazia nada, né?
Aí Aham. agora eu vou colocar, inclusive, a nossa live lá, que a gente teve, que você me mandou aqui a Masterclass lá, eu vou colocar. Estou criando também aqui um curso grátis, que eu vou colocar lá ele privado para o pessoal que participar das minhas parcerias lá que eu estou desenvolvendo, daqui a alguns dias eu vou passar. Mas eu já vou colocar a Masterclass aqui e a nossa aula de terça, da Terça Trader também. Vou colocar lá daqui a pouquinho. Estou subindo a aula. Massa. E qual que é o canal, Dani? É Daniele Porto Trader no YouTube. E a mesma coisa, né? Meu Instagram também é Daniele Porto Trader. Show. Bom, Obrigada, viu? gente, eu já me inscrevi no canal dela, mas coloca no chat aí depois o link, o Dani, para a galera Tá, já se inscrever aí também. tá bom. Vou colocar É, aqui, pode deixar. Beijo. Vou Beijo. mandar lá no grupo da equipe A, no Day Trade também. Então, já faz isso também. É, Que a gente é por lá tem mais gente. é verdade, né? Tá bom, coloco lá sim. Obrigada, viu, gente? Tem que agradecer nada não, o trabalho é bom. Obrigada, Marcelo. Você é sempre bonzinho comigo. Oh, meu Deus. Ó a violinada chegando aí, gente, ó. Violinou, já era. Esse aqui é um sinal comprador, né? O próximo sinal acontecendo para cima é um sinal de confirmação. Então, cara, se ele fechar aí para cima é o stop e não tem mais o que fazer. Se não pegar aí o meu stop vai ser sorte. Então é aí, olha, eu quero aproveitar isso para falar sobre o que de fato acontece com as pessoas, né? Porque já aconteceu muito comigo e até hoje eu sinto vontade de fazer isso, de afastar o stop, né? Ele tá chegando para pegar e você fala assim, ah, e se eu colocar um renco para cima? Aí você aumenta um renco. Aí você fala, não, eu quero me sentir um pouco mais seguro, eu vou colocar só dois rencos para cima. E o teu tamanho do stop vai, né? O valor do seu stop vai aumentando e você começa a perder a noção do quanto que você está colocando só para não ser estopado. Só que, cara, se ele confirma ir para cima, a gente não sabe aonde ele vai parar. Você até pode traçar uma fibo aí para tentar prever alguma coisa, mas de fato a gente não sabe. E como o doutor Fabrício sempre fala, o trader é um cara azarado. Então, pô, eu lembro uma vez meu pai, cara, chegou a hora do almoço, ele colocou um stop de R$ 1.000, porque ele acreditava que o preço não ia chegar lá. E foi almoçar tranquilo e calmo. Quando ele voltou, ele estava estopado, cara, com R$ 1.000. Puta que pariu, ficou possesso. Gente, um raio não cai na cabeça duas vezes. Então, eu vou respeitar essa média de 87 aqui, ó, e vou sair com os trocadinhos, se, se se o preço deixar, né? Quer ver que agora ele vem subindo para me pegar?
Sempre digo que o índice é um ativo também, cara, que quando ele acontece, sabe? A coisa tem que evoluir. Se você ficou muito preso no preço, melhor sair no zero, taquinho mais, alguma besteirinha assim, do que você ficar insistindo nele e depois você aguarda um momento melhor aí para operar. Olha que danado. Só no cheirinho da média de 87. Por que que você colocou o alvo aí, Marcelo? Porque essa aqui é a média de 87 dos 5 minutos, que é uma média que ela serve como um suporte bem forte, tá? Então, o preço, ele meio que a cada retorno veio testando essa média e essa média tem respondido de maneira forte também, né? Saí da operação, saio desse enrosco e pronto. Ah, Marcelo, isso é mão de alface? Eu acho que isso é prudência, não é mão de alface, não. Ah, mas o seu operacional agora, só porque você saiu do trade, ele vai vir buscar o seu alvo, ou então ele vai despencar ali onde você tinha previsto. Pode ser, mas eu acho que isso é muito mais prudente ter feito essa zeragem aí, né, do que arriscar. Lembra a força que ele subiu aqui, ó? Ele subiu nessa força por conta da média aqui, ó. Então vai que ele pega outro impulso desse aqui e bruf, volta aqui para o preço de abertura, né? Se a gente soubesse do futuro, tava ótimo. Por isso que eu fico, né? A gente critica tanto o pessoal que fica vendendo curso, porque os caras colocam as aulas gravadas para dar exemplo. Aí o cara seleciona, né? Aqui a gente não sabe o que vai acontecer. O indicador, É a coisa né, me chama. o operacional diz que ele vai descer. Só, tá, não tem almoço, né? Olha lá. O operacional diz que ele vai descer. Sim, né? Olha o microfone aí, galera. Mas olha aí, ó. Aquela coisa de contexto, né, que a gente está falando. Não é porque o indicador está dizendo que ele vai ter que ser 100% assertivo. Sim. Lembra que eu estava falando aqui atrás? Ó? Olha essa última linha amarela aqui, ó, como ela foi resistência aqui. Ó. Olha aqui. O preço ele tentou hoje romper essa linha amarela uma, duas, três vezes. Olha só agora, ó. Ah, Marcelo, mas se o Renko ele sempre fecha no mesmo nível, por que que você, em vez de ter zerado a operação na média, você não colocou para zerar aqui? Porque o Renko também gera pavio, né? Ele também gera sombra. Então,
É uma situação que, assim, às vezes ele pode chegar. Olha lá, ele fez aqui outro sinal de entrada vendedor e veio com mais força aqui para baixo, né? A média está descendo mais. E se ele fechar para baixo, ele gera um box de confirmação, né? Para entrada na operação. Coço a mão para vender aí? Coço. Mas eu não vou fazer a operação na mesma região que eu fiz a operação e agora faltam 2 minutos para a abertura dos papéis. Então, continuo achando que o preço vai vir para fechar o gap? Continuo. Por quê? Porque o operacional está, desde o começo, mostrando que é isso que vai acontecer. Mas, de forma prudente, a operação levou, cara, 30 minutos, pelo amor de Deus, para fazer isso aqui, ó. Então, alguém questiona que a gente está no momento de lateralização? Não, né? Qual que é o lance da, da teoria da análise técnica, né? O preço veio descendo, fez aqui uma perna, ele vem, sobe, ele vai vir para romper esse pivô aqui e despenca, não é isso? Isso é a teoria. Tem uma galera, ó, por exemplo, o preço, ele teve a abertura dele aqui, o fechamento foi aqui. Então, na hora que a gente olha para isso aqui, a gente entende que isso aqui né, teve essa decidona, aqui ele está numa correção complexa e que sim existe uma probabilidade maior do preço vir fechar o gap. Probabilidade. Então, se essa probabilidade existe, o que é que eu acredito que os traders estão fazendo? Vendendo, 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 vendendo. Aonde está o stop da galera, então? Aqui em cima. Então, o preço ele pode cair, ele pode despencar? Pode. Mas talvez ele venha dar uma violinada na galera para depois poder descer. Ó, agora é o momento da sacanagem. Essa mínima aqui. Vou direcionar, mudar o tracejado. Presta atenção na sacanagem. Um monte de gente não vendeu junto aqui, ó. Sim ou não? Olha o que o preço está fazendo. E se ele fechar mais um para baixo, cara, só se tiver aí uma força. Não, eu acredito que ele venha fechar o gap de qualquer forma. Mas depois ele vai vir buscar essa galera aqui. Olha, fechou um para baixo. Olha, olha, olha o que o robô faz. O robô institucional. Ele foi lhe bater aqui e o preço automaticamente, vuf, deu essa porrada. Agora vamos ver, né? Se essa média de 87 aqui
que foi suporte, agora começa a ter a bipolaridade e funciona como resistência. Se ele romper essa média de 87 e vier aqui para dentro da nuvem, gente, ele vai vir buscar o stop da galera aqui. Vamos ver a abertura dos papéis. Olha a porrada que a Petro deu. 1,33. Vale 0,66. Itaú tá no 0 a 0 junto com o DI. Olha, ó, eu entrei na operação, tinha sido aqui, ó, nesse ponto. Eu teria conseguido o primeiro alvo e teria colocado stop no break-even, como eu tinha falado, e teria saído no zero. O primeiro alvo ia me dar R$ 15. Eu saí daquela operação com 12, diferença de R$ 3, né? Então, é como se eu tivesse alcançado o primeiro alvo. Tá tudo certo, porque eu concentrei todas as ordens aqui na média de 87. Então, o objetivo cumprido, né? Apesar de ser uma merreca. Mas não é pelo dinheiro, é pela análise que você faz da situação, entende? Então, o trade foi bom, tá? O momento de entrada e saída, desistência da operação, isso foi bom. Não é o financeiro. A previsão do que poderia acontecer aqui, ó, também foi boa. Olha só, o preço ele está vindo buscar o stop aqui. E eu falei que ele ia vir buscar o quê? A média. O meu stop ele estava um pouquinho acima dessa marcação aqui. Olha lá onde ele está. Estava aqui encostando nessa média de 50. Vamos ver o que que aconteceria se eu não tivesse mexido na operação. Ó, o alvo ia estar no 120,725. Vou colocar em verde aqui para saber que isso aqui era o alvo. E 121,030. E esse aqui seria o stop. Se eu não tivesse mexido em nada, vamos ver o que teria acontecido comigo. Eu teria alcançado o primeiro alvo. O segundo alvo, ele teria dado um cheirinho no segundo alvo, mas não teria pego. E o preço lateralizou nessas marcações que eu fiz ontem, ó. Lateralizou mesmo. O Itaú passou um pouquinho aqui para o 0,10, o DI futuro está zerado, a Petro continua subindo. Lembra quando a gente estava vendo lá o cenário das commodities, que o minério de ferro e o petróleo estavam muito altos e a Petro estava lá, o Brent e o WTI estavam mais de 3%?
Olha aí a consequência disso aqui para Petro. A Vale estava 2,40, se não me engano. Olha a consequência da abertura para a Vale. E o financeiro, né, o Itaú não tinha divulgado, mas o Bradesco estava 0,42 lateral. Tá aqui. Vamos ver como é que tá agora. O EWZ está sendo negociado a 0,92, a Vale a 0,59, a Rio Tinto a 1,74, a Petro a 1,19 e o Itaú a 0,39. Então, pelas ADRs, Bradesco a 0,52. Então, pelas ADRs, a gente tem uma movimentação aí tendendo a alta. Minério de ferro a 0,40, o WTI e o Brent continuam acima de 3. Os juros estão numa questão meio zerada e o VIX estava baixando, tá? A 0,74, a gente estava a 1,50. Agora aumentando um pouquinho. Então o mercado ele está travado. Ele está aumentando, ele está travando aqui o tempo todo. Ó, as duas médias aqui, ó, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Estão vendo essa situação aqui, ó, cruzamento das médias? Alguém tem dúvida que essa média branca vai cruzar essa média lilás? Assim, a probabilidade é grande. Se acontecer um cruzamento aqui, significa que o preço vai sinalizar para a gente que ele vai mudar de direção. Agora, se eles só se aproximarem e não cruzarem, significa que o preço vai ter continuidade de baixa. Então, para eu pensar em fazer alguma operação agora, eu vou precisar avaliar se vai haver cruzamento ou não. Havendo cruzamento, eu vou pensar em compra. Não havendo cruzamento, eu vou pensar em continuidade de baixa. Ó, se eu não tivesse mexido na operação, eu teria recebido um cheirinho no meu último alvo aqui, mas teria sido já, como eu estava falando, né, no começo, que se o preço chegasse nessa linha, eu colocaria no break-even logo no primeiro alvo. Então, eu teria ganhado R$ 15 só na, na operação. E toda essa parte eu já estaria fora. Mas entende como o operacional ele conseguiu ser fiel? Fechou o gap. Tá rolando o cruzamento. Ainda não, né? Tá vindo para cruzar. Ainda não cruzou. Se o preço não der uma descambada aqui para baixo, para que essas médias não cruzem, aí a gente vai ter aí um índice chegando aqui, no mínimo, na resistência do doutor. Chegando na resistência do doutor, aqui, eu vou falar para vocês. Aguardem uma divergência. Não sai comprando só porque chegou aqui, não. Ó, tá rolando cruzamento aqui, tá vendo? Fechou o gap. Esse preço vai esperar, ele vai chegar em algum lugar para que ele encontre uma condição para que ele retorne aqui para cima. Então, aí sim,
Ó, teria alcançado o alvo, vou tirar essa linha, então deixei de faturar aí um dinheirinho, mas eu achei prudente que não fizesse nada. Agora, se a média fez o cruzamento e está se aproximando aqui do suporte do doutor, aí sim, porque cruzou, a gente precisa. Agora eu começo a olhar para o preço com olhar comprador. Chegando aqui e dando condição de entrada, poderemos fazer? Se não fosse, quer dizer, pode fazer? Pode. Qual que vai ser o alvo? De novo aqui o limite de volatilidade, uma parcial, né? Alvo final, de novo, fechamento do gap ou a nuvem. Ainda dá tempo em razão do payroll? Ainda dá. Mas precisa fazer uma divergência aqui. Por que uma divergência? Ele desceu forte, né? Ele ficou um tempão aqui, né? E aí, na hora que ele resolveu descambar, ele veio com força. E aquilo que eu estava falando para vocês, né? Ele poderia vir buscar a região de liquidez que é o stop dessa galera que ficou aqui, né? Então ele pode descer até essa região aqui todinha, ó. E aí, vendo isso, vem aquele sentimento: puta, seu jumento, não podia ter deixado na operação, poderia ter colocado um alvo aí. Quer ver? Vamos colocar aqui relação de entrada. Ó, um alvo de 500 pontos. Aí a gente se sente um jumento, né? Um oreio. Mas depois que aconteceu, aí você tá bem, né? Aí você fica, é o gênio do day trade, sabe tudo. Mas enquanto você está protegendo o seu capital, o que que tem de legal nisso? Provou mais uma vez que os critérios de entrada na minha operação funcionam. Ó, o doutor Fabrício, ele sempre fala, esse aqui seria um ponto de entrada, mais ou menos, né? Porque você vê que o Renko ele terminou em cima da linha, né? E se ele voltar a, a subir aqui, ó, ele fecha aqui e com alvo aonde? Na nuvem. Aonde vai estar a média do canal de Keltner dele? Aqui, ó, nessa média aqui de cima. Mas de uma forma mais conservadora, eu prefiro pensar nessa média aqui de baixo. E aqui eu vou falar para você, geralmente o preço ele volta até metade do pavio para depois ele subir. Vamos ver se é isso que vai acontecer. Ó, aqui é exatamente nessa linha, ele sobe. Não rolou, mas está fazendo divergência. Aí, ó. Marcelo, se ele fechar aqui em cima, então dá para fazer? Não, porque agora a gente está em quê? Numa área de vendas. Mas aqui não teve cruzamento, né? Você não está pensando em compra? É verdade. Mas concorda que é arriscado? Aqui essa suporte ter se tornado uma resistência, que o preço está descendo com uma velocidade muito forte. E logo mais a gente começa com o payroll, daqui a 13 minutos. Então é momento de operar. Tem gente que gosta de operar payroll, né? E geralmente quando opera o payroll, opera com robô. Ele aciona o robô lá de scalp rapidinho, tipo metralhadora, e a coisa acontece
naquela situação. O que que a gente recomenda? Não faça. Porque se ele pular teu stop, meu irmão, é pau. Sabe o que eu tô sentindo agora? Raiva. Por que, Marcelo, você está sentindo raiva? Porque ontem, no vídeo que eu gravei, tá lá no canal, depois vocês vão ver. Ontem eu falei disso aqui, ó. Fiquem espertos com a abertura. Se o preço começar a descer, ele vai vir buscar a liquidez nessa região aqui. Aí, quando deu esse sinal aqui, ó, seria a execução do que eu tinha falado. E daqui para onde o preço está agora, 800 pontos. Mas eu chego lá. Vou ter que marcar uma sessão de terapia com a minha psicóloga. Ó, gerou divergência, fechou para cima. Dá vontade de entrar comprado? Para mim, dá. Por quê? Por conta desse cruzamento aqui, ó. Entendendo que ele já veio buscar uma liquidez aqui, ó. Pode ser que ele caia um pouco mais para buscar liquidez de novo? Pode. Ele chega aqui nessas marcações de mínima aqui? Pode ser. A nuvem está cruzando o suporte principal do doutor. Só que essas marcações aqui agora, como representaram, né, suportes anteriores, aqui começa a ter um processo de defesa de quem colocou o stop aqui embaixo. Olha lá o safado. E que a gente conclui com esse movimento aqui? O que é que a gente pode aprender com esse movimento? Vou lançar essa pergunta, essa enquete aqui para vocês. O que que a gente aprende com esse movimento aqui, ó?
Alternativa A é um movimento real de deslocamento vendedor. Opção B, é só um movimento de liquidez. O que é que vocês acham? Resposta A ou resposta B? Eu penso em resposta B. Por que que eu pensei em resposta B? Porque se fosse um movimento real, ele estando numa área vendedora aqui, ele bateria na nuvem e voltaria a descer. Porque em movimento de força, em movimento de tendência, ele respeita a média rápida, entende? Então a galera viu, né, o preço se deslocando de forma mais rápida. Muita gente usa a média exponencial de 20. No caso, essa aqui é de 19 com deslocamento de 1. Então colocaram stops nessa região aqui. Então, a partir do momento que ele rompeu esse pivô aqui, ó, o número de pessoas vendendo aqui foi gigantesco, inclusive pela velocidade como ele desceu aqui. A robozada entende e pega o estoque do povo e tchau e dança. E agora, a 5 minutos do payroll, esse suporte se fortalece. E o preço de abertura, aliás, de fechamento de ontem, também se fortalece. Na hora que o payroll acontecer, que a gente provavelmente vai ver, é isso aqui, ó. Aí tem horas que vem para baixo, tem horas que vem para cima para pegar a liquidez da lateralização e continua fazendo aquele conjunto lateral de candles, de box que não termina nunca. E ele faz aí uma hora um pico para baixo para pegar a liquidez do stop, outro pico para cima para pegar outra liquidez, mas fica no meio batendo. Na minha cabeça está passando aqui assim, Marcelo, por que que você mexeu no seu operacional? Aí um segundo pensamento vem. Marcelo, por que que você está pensando nisso agora? Eu estou pensando nisso agora porque eu estou vendo que o meu operacional teria pago. Porque o gráfico está feito. Mas na hora que eu estava na operação, eu estava percebendo e fazendo a análise de que essa média de 87 não estava deixando o preço evoluir. E é uma média muito forte. Era um suporte muito forte. Ou seja,
A cada minuto que passava, eu estava aumentando a minha probabilidade de meu stop ser acionado. Então, o que que é melhor? Você sair com um pouquinho positivo ou sair com muito negativo? Ô Marcelo, Oi, é que você não está convencido disso, né? O do quê? melhor é, mas e o convencimento de que os R$ 12 é melhor do que talvez ter ficado na operação? Cara, é que depois que o preço veio, né? E assim, fiquei feliz que o operacional ele está funcionando na maior parte das vezes. Então, de fato, não deveria ter mexido. Mas eu falo com isso nessa tranquilidade agora que passou, né? E se não tivesse? E aí eu vou justificar de uma forma um pouco melhor aqui para vocês, olhando para trás um pouquinho, tá? Olha essa média de 87 aqui, ó, o que acontece, ó. Ela é muito forte. Vou até apagar aqui para não bagunçar o visual, porque já passou e eu não vou operar mais hoje. Eita, eu apaguei a média. Um pouquinho embaixo ali. Tá, 5 minutos, exponencial. Espessura 2. Olha isso, ó. É uma média forte demais. Ela bate aqui, ó, e o preço volta. Tá vendo? Ela ultrapassou um pouquinho e ele volta. Tentou e volta. Olha aqui, ó. Tentou e volta. Ele não vai muito adiante. Olha aqui de novo, ó. Olha aqui. É difícil o preço evoluir quando ele rompe a média de 87. Ele não tem um alcance muito longo, sabe? Então, por conta desse estudo, né? Olha aqui, ó, a média de 87. Olha aqui, ó, quando ele baixa, aí ele sobe. Olha o que acontece aqui, ó. Então, para mim, essa média de 87, ela é uma média poderosíssima, fortíssima. Ela está aqui. Olha o que aconteceu aqui, ó. Então, diante dessa força dessa média, eu fiquei com medo, sim, admito, do preço vir buscar o meu stop aqui. Ah, mas medo de quê, Marcelo? Ainda mais na Trade Arena. Não é pela Trade Arena, não é pelo dinheiro, é por não respeitar o poder dessa média e acabar me lascando, entende? Então, entre o, o operacional e o poder da média, rolou um conflito na minha cabeça. O que é que vai acontecer?
E como o preço aqui no processo de lateralização já tinha sinalizado aqui um box comprador, eu falei, puta, se voltar a acontecer um segundo box comprador, é tchau. Então, não é questão de, você não está convencido do operacional. Convencido 100% também vou falar que eu estou, não, porque é um operacional que eu estou com ele há 3 meses. E operando ele, isso assim, eu criei ele, observei ele, porque eu estava fazendo um robô e acabei descobrindo outras coisas, e aí esse operacional acabou sendo observado, né? É, mas operando ele aqui na conta Safe tem 30 dias, 40 dias. Então você vai falar assim, você está 100% seguro dele? Não, você tem razão nisso que você está falando. Mas não é só a questão de não estar convencido com o operacional. É estar também muito convencido do poder da média de 87. E olha que o preço pegou a liquidez topada de todo mundo aqui, ó. Gente, e o Payroll não fez aquela rabiscadeira, né? Ele abriu a força para o movimento ter continuidade de baixo, mas não fez aquela clássica rabiscadeira de, né, lateralização, como eu tinha falado ali, né? Esquisito. Relatório de emprego. Estava projetado 164 e veio 256, quase o dobro de empregos. Taxa de desemprego se manteve a mesma, né? Então, significa que a economia norte-americana está indo muito bem, obrigado. Se é bom para os Estados Unidos, é ruim para a gente. Sendo ruim para a gente, o preço cai e tchau e benção. Isso aí. Hoje deu uma operação que eu vou considerar no 0 a 0, tá certo? Com um aprendizado bastante interessante, tá? Então hoje eu aprendo aí que, Marcelo, se acontecesse de novo hoje, você voltaria a repetir a mesma atitude que você teve? Eu acredito que sim. Acho que eu não mudaria a minha atitude, não. E esperaria aí uma nova condição, né? Como eu falei que 10h30 é o horário que a gente não ia operar o payroll e tal, eu fui fazer a explicação ali para trás e não vi essa movimentação toda aqui. Tá? Então o preço veio, respeitou essa média, entrou novamente aqui na área de vendas, fez o retorno à nuvem, deu o sinal de alerta no operacional, que é esse box amarelo, deu o box de vendas e na confirmação a gente poderia entrar. E a partir daí a gente teria essa operação, tá bom? Só que aí era para fazer com 6 contratos. E finalizaria o dia, tá? Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Tem alguém que está inscrito no projeto Trader Consistente aqui na sala? Ninguém? Não? Tá. É, Deixa eu ver aqui. Eu vou encerrar aqui a gravação, porque nós vamos
fazer agora o nosso Boteco Trader, tá certo?